Abram o livro de vocês em matemática na página 44. Quero que vocês observem a malha quadriculada que nós temos aqui na atividade número 5. Observem o enunciado apresentado na questão 5. Represente na malha quadriculada a seguir uma figura plana cuja área seja igual a 36 quadradinhos. A palavra área, nesta situação, terá a definição do espaço interno à figura plana que você irá representar dentro da malha quadriculada. Ou seja, você precisará fazer uma figura plana dentro desta malha, mas a sua área interna por dentro deste contorno precisa ter 36 quadradinhos. Para compreender melhor o que é a área, vocês farão o seguinte nesta atividade. Primeiro, façam um contorno da figura plana que você irá representar aqui nesta malha. Antes de pintar, você irá verificar se ela tem 36 quadradinhos. Confirmada a quantidade de 36 quadradinhos, você irá pintar com um lápis de cor amarelo. Somente a parte interna do contorno. Esta parte interna que você irá pintar será a área da sua figura plana. Aqui na atividade 5, você pode fazer como figura plana, dentro da malha quadriculada, um quadrado ou um retângulo, mas qualquer um dos dois que você for desenhar precisará ter a quantidade de 36 quadradinhos. Questão número 6. Lucas desenhou uma figura plana nesta malha quadriculada. Observe ao lado a figura plana que Lucas desenhou. Trata-se desta parte verde. Letra A. Que figura Lucas desenhou? Aqui você irá colocar o nome desta forma geométrica plana. Letra B. Quantos quadradinhos da malha foram coloridos para representar essa figura? Ou seja, quantos quadradinhos foram usados para representar o triângulo feito por Lucas? Observem que Lucas usou o espaço entre 2 quadrados, certo? Porém, em cada um desses quadrados, ele coloriu apenas a metade de um quadradinho. Então, aqui, neste primeiro quadrado, nós temos meio quadrado colorido. A mesma coisa no segundo quadrado. Temos apenas meio quadrado colorido. Se eu contar metade mais metade, terei 1, certo? Metade de um quadrado mais metade de um quadrado é igual a 1 quadrado. Então, na letra B, eu posso dizer que Lucas usou 2 metades, que é igual a 1 quadradinho. Então, eu posso dizer que Lucas usou a área de apenas 1 quadrado, pois ele usou 2 metades de um quadrado para representar a forma plana de um triângulo. Agora, na página 45, vamos resolver a questão de número 7. Observe as figuras geométricas na malha quadriculada a seguir.
Observe que nós temos 5 figuras geométricas. Veja que a letra A trata-se de um trapézio. Por quê? Porque esta figura apresenta dois lados opostos com medidas iguais e os outros dois lados opostos com medidas diferentes. A letra C trata-se de um retângulo, pois apresenta dois lados com medidas iguais de 2 em 2. A letra D trata-se de um quadrado, pois tem 4 lados com medidas iguais. A letra B e a letra E não têm uma definição por nome de figuras geométricas. Quero que vocês observem o que há em comum entre a letra A e a letra B. Veja que em alguns dos quadrados da malha quadriculada, eles foram preenchidos apenas pela metade. Observem aqui, 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 aqui. Agora, na letra B, temos partes semelhantes, onde o quadrado foi pintado apenas pela metade. Aqui e aqui. Isso significa que a área preenchida nesses quadrados que a professora mostrou para vocês agora refere-se apenas à metade. Os demais quadrados que estão coloridos por inteiro tratam-se de um quadrado com a sua área completa. Isto não ocorre nem na letra C, nem na letra D e nem na letra E, pois os quadrados da malha quadriculada usados para formar a figura geométrica foram preenchidos por completo. Lembrando que, se eu juntar uma metade com outra metade, terei um inteiro. Então, se eu tiver metade de um quadrado colorido e juntar com outra metade de outro quadrado colorido, eu terei uma área completa. Agora, vamos responder as questões. Letra A. Escreva a letra que indica cada figura geométrica plana representada nessa malha: quadrado, retângulo e trapézio. Letra B. Considerando um quadrado como unidade de medida, preencha a tabela a seguir com a área de cada figura. Eu quero que vocês levem em consideração aqui que a área do quadrado, nós estamos nos referindo a uma área completa, tá bom? Uma área que esteja colorida por inteiro dentro do quadradinho. Caso o quadrado esteja colorido pela metade, você irá considerar como metade. Se você juntar com outro quadrado que também esteja colorido pela metade, aí sim você poderá considerar a área de um quadrado inteiro. Lembrando que nós estamos falando aqui dos quadradinhos que estão apresentados na malha quadriculada. Na figura A, qual é a área em quadradinhos? Eu irei voltar lá na malha quadriculada. Vou contar primeiro os quadrados que estão coloridos por inteiro, para depois contar a área dos quadrados que estão coloridos pela metade. Então, aqui eu tenho um quadradinho colorido por inteiro, 2 quadradinhos, 3 quadradinhos, 4
quadradinhos. Eu sei que eu tenho 4 quadrados com a área completa, pois os 4 estão coloridos por inteiro. Agora, eu vou contar os demais quadrados que estão coloridos apenas pela metade. Tenho aqui uma metade e uma metade. Se eu juntar os dois, terei um inteiro. Com mais os 4 que eu já havia contado, agora eu tenho 5, pois 1 mais 4 é 5. Mas aqui, do outro lado, eu também tenho 2 metades. Se eu juntar essas 2 metades, terei um inteiro. Então, 1 mais 4 mais 1 é igual a 6. Eu posso dizer aqui, preencher na minha tabelinha, que a área de quadradinhos da figura A são 6. Vocês farão o mesmo para identificar a área das figuras B, C, D e E. Letra C. Qual figura apresenta maior área? Para identificar, basta eu olhar na minha tabelinha. A que apresentar o maior número será a minha figura, que terá a maior área. Letra D. Quais figuras têm formas diferentes e mesma área? Para isso, eu também irei observar a minha tabela. Vou procurar na minha tabelinha que eu preenchi números iguais. Irei identificar quais formas apresentam a mesma área, porém com formas geométricas diferentes. Agora, na página 46, vamos responder a questão de número 8. Observe as figuras desenhadas na malha quadriculada a seguir. Temos a letra A e a letra B. Por enquanto, apenas observem, apenas olhem. Agora, vamos responder a letra A, fazendo uma estimativa, ou seja, sem contar a quantidade de quadradinhos, qual figura apresenta a maior área? Essa questão é uma questão pessoal, é uma pergunta pessoal. Não tem resposta certa ou resposta errada, pois trata-se de uma estimativa, ou seja, uma hipótese sua. Letra B. Agora, conte a quantidade de quadradinhos de cada figura e registre na tabela a seguir. Observem que na tabela, na segunda coluna, a informação é a seguinte: área em quadradinhos. Então, você não vai contar somente os quadradinhos, mas você vai considerar o que está pintado no quadradinho, tá bom? Lembrando que em casos onde o quadradinho esteja pintado pela metade, você irá considerar apenas a metade da área dele. Caso tenha 2 quadrados com 2 metades pintadas, você poderá considerar por uma área de um quadrado. Observem a figura A e vejam qual é a área em quadradinhos. Contem quantos quadradinhos estão coloridos e respondam aqui. Façam o mesmo com a letra B. Observem na malha quadriculada quantos quadradinhos estão coloridos por inteiro e pela metade e registrem aqui a resposta.
Depois de preencher a tabela, respondam a seguinte pergunta: qual figura tem maior área? Para isso, basta observar qual é o maior número que você respondeu lá na sua tabelinha. Questão número 9. Recorte os triângulos do material de apoio, sobreponha-os, cobrindo as figuras a seguir. Depois, ao lado, cole os triângulos necessários para reproduzi-las. Lá no final do livro de vocês, no material de apoio, na página 3, vocês têm essas figuras. Recortem na linha pontilhada e voltem para a página 46. Vocês observaram que todas as peças do material de apoio que vocês recortaram agora são triângulos congruentes? Ou seja, todos apresentam a mesma quantidade de lados com a mesma medida. Usando as peças do material de apoio, vocês irão sobrepor, ou seja, colocar por cima da forma plana que vocês têm na atividade 9. Aqui, na letra A, nós temos um quadrado. Com as peças do triângulo, eu preciso formar um quadrado por cima desta forma que está no livro. Após conseguir formar um quadrado exatamente igual a este na letra A, você irá posicionar não mais em cima dele, mas ao lado, e colar as peças do mesmo jeitinho que você fez para formar um quadrado em cima deste que está no livro, usando o material de apoio, ou seja, usando os triângulos que você recortou. Agora, depois de colar essas peças, eu irei responder. Como se chama a figura laranja? Quantos triângulos você usou para cobrir e reproduzir essa figura? Na página 47, vamos para a letra B. Novamente, usando os triângulos que você recortou do material de apoio, sobrepondo a esta imagem que nós temos aqui na letra B, a esta figura, vocês irão reproduzi-la em cima da página do livro de vocês. Após formar esta forma geométrica plana em cima dela, usando o material de apoio, usando os triângulos, você irá posicioná-la ao lado, irá colar. Lembrando que ela tem que ter a mesma forma da figura apresentada na letra B, sendo usado apenas os triângulos que você recortou do material de apoio. Após fazer a colagem da reprodução desta forma plana, vamos responder as perguntas. Como se chama a figura rosa? Quantos triângulos você usou para cobrir e reproduzi-la? Façam o mesmo com a letra C. Sobreponham os triângulos em cima desta forma, de um jeito que você consiga reproduzir a mesma forma. Após obter a mesma forma, você irá posicionar as peças ao lado e fazer a colagem, reproduzindo a forma apresentada na letra C.
Depois de fazer a colagem, precisa responder as perguntas. Como se chama a figura roxa? Atentem-se à quantidade de lados e às suas medidas para poder respondê-la. Próxima pergunta. Quantos triângulos você usou para cobrir essa figura? Outra atividade que vamos fazer é a atividade 10 da página 47. Observe a figura que Lucas desenhou nesta malha. Preencha a tabela com a área dessa figura, de acordo com a unidade de medida utilizada. Então, podemos observar, nessa tabela, temos duas unidades de medida. Uma delas é o quadrado e a outra é o triângulo. E assim, para saber a área utilizada pelo quadrado, devemos contar quantos quadrados estão preenchidos na malha quadriculada. Então, nós temos 4, 6. 6 quadrados. Então, a área, se eu escolher como unidade de medida o quadrado, a área será 6. Para saber a área usando a unidade de medida triângulo, então percebemos que o triângulo é a metade do quadrado, então teremos 12 de área. Espero que tenham gostado das nossas atividades, do assunto que foi sobre área, essa medida de superfície. Sempre que eu quero medir uma superfície, eu escolho alguma unidade de medida, como nós fizemos lá na primeira atividade, escolhendo o quadrado como a unidade de medida.